Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Enquanto você localiza, eu quero magnificar aos céus pela oportunidade peculiar de poder estarmos aqui nesta manhã. Agradecer a Deus pela vida do pastor Jackson Antônio, que é uma pessoa de nossa estima, pessoa que aprendemos a amar e a respeitar, pessoa que tem feito a diferença no velho continente, e não tem como não dizer que estamos também nos espelhando neste grande líder, que de fato é um grande líder, uma grande referência, que tem exaltado o nome de Deus aqui nesta comarca. Quero louvar a Deus também pela vida da sua esposa, que aqui conhecemos nesta manhã, seu corpo de obreiros, pastores, pastor Sandro, glória a Deus, pastor Paulo, que não está aqui, pastor Jamil, cadê? Obrigado, pastor Jamil, o obreiro Edivaldo, que nos recebeu com muita alegria, aos demais irmãos. Nós temos pessoas aqui que nos seguem nas redes sociais também. Meu abraço a todos vocês. Pastoral da Célia, me recordei que nós estivemos juntos, comentei com ela no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Eu ainda era um pouco mais magro, para a glória de Deus. Então Deus aprove de nos encontrarmos aqui. Louva a Deus pela sua vida, a vida do seu esposo, sua família, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Diga para alguém do seu lado assim: que bom que você está aqui nesta manhã. Fale para o outro lado agora, diga: que bom que você está aqui nesta manhã. Procure alguém, fale atrás para ele não ficar com ciúme, diga: que bom que você está aqui nesta manhã. Dê um toque no irmão da frente para não gerar inveja, diga: que bom que você está aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Como o pastor Sandro falou, estamos ali pastoreando na Áustria, pastoreando na Suíça e liderando um belíssimo trabalho de Deus aqui na Europa, que se chama-se o FRAP, União Fraternal de Pastores da Europa. E no ano passado estivemos aqui em Londres com uma grande equipe de pastores e foi uma bênção. E teve um grupo de pastores aqui que estiveram agora na França. Foi uma grande bênção. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: e ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi que ele me falava. Feche a sua Bíblia, por favor. Aleluias. Santo Deus e eterno Pai, glorificado seja o Senhor, meu Pai, nesta manhã. Magnificamos o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Que a Tua Majestade, Senhor, continue a pairar no meio deste santuário. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, embriagados pelo Teu Espírito. Que nós não possamos voltar para casa andando, mas que possamos voltar nas asas do Teu Espírito. Que o dia de hoje, meu Pai, seja marcado nos céus e seja marcado na terra. Abra os corações aqui neste lugar, Senhor, para que possa receber a Tua palavra. Tira de mim aquilo que não Te agrada, desbloqueia, Senhor, todo impedimento sobre a minha vida, Senhor, e me usa nesta manhã de uma forma muito peculiar, e que eu possa ser um canal do Senhor para a Tua noiva, meu Pai.
Deus enche os vasos, levanta os caídos e abastece aqueles que já estão firmes na tua presença, Senhor. Vem com a tua mão forte e poderosa neste lugar. E eu te peço isso, meu Pai, na certeza de que o Senhor está ouvindo esta oração neste momento. E você que crê comigo, dê um glória bem gostoso para Jesus nesse lugar. Amém? Amém. Feche a sua Bíblia, por favor. Me preste alguns minutos da sua atenção. E eu não vou ser extensivo na minha fala. Mas estamos diante de um texto, irmãos, que de fato é um texto neotestamentário e que tem uma essência muito ímpar para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Que muitos de nós não tivemos um sonho, ou temos um sonho, ou somos sonhadores. É bem verdade que Ezequiel, que é o texto base desta mensagem, fala exatamente de um menino sonhador. E por incrível que pareça, todos nós, quando externamos os nossos sonhos, somos visualizados como meninos que sonham muito e sonham demais. Quantos de nós não tivemos uma frustração porque um sonho que esperávamos acontecer, ele não acontecera? Quantos de nós temos dentro de nós mesmos frustrações de realizações sonhadoras que até os dias de hoje ainda não aconteceu? Entra ano e sai ano, temos a consciência de que existe uma promessa. Este sonho está debaixo de uma palavra profética e que nos alimenta, que nos mantém de pé, é justamente porque cremos na palavra profética. Porque a palavra, ela tem poder de vida e ela tem poder da morte. Porém, por sermos sonhadores, somos mal vistos, porque muitos não acreditam nos nossos sonhos, porque sonhos é algo muito particular. Talvez o meu sonho para você seja algo que não tenha tanta importância. Talvez o seu sonho para mim seja algo que não seja tanto importante, mas é o seu sonho, é o que Deus deu para você. Todos nós conhecemos o sonhador da Bíblia por nome de Josué, e a Bíblia menciona que tudo que José, e tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Aleluias. Eu vou repetir de novo. Tudo que José colocava a mão como sonhador, prosperava. A diferença de quem sonha e quem não sonha é porque quem não sonha, tudo que coloca a mão, ele subtrai, ele não soma. Mas todo aquele que é sonhador, tudo que ele põe a mão, a tendência é somar. Aleluias. Diga para alguém do seu lado assim: se prepara, que a partir de hoje, aonde você colocar as suas mãos, você vai fazer prosperar. O interessante é que o problema não está onde estamos. O problema, na verdade, é quem somos como sonhador. Eu vou repetir de novo. O problema não é aonde estamos. O problema é em como estamos na condição de sonhador. Ser um sonhador é algo muito particular. Eu repito isso, porque existem sonhos que vão confundir, existem sonhos que vão fazer questionamentos, existem sonhos que vão fazer julgamentos. Por exemplo, quando você compartilha um sonho com alguém que não está no mesmo nível espiritual que você,
certamente ele vai olhar para você de cima para baixo, tentando diminuir você por causa do seu sonho. Mas quando você está com alguém que você compartilha, com uma pessoa que está no mesmo nível espiritual que você, ele vai olhar para você, olho no olho, face a face, e vai dizer: vai para cima, encara, porque eu sonho como você sonha também. Aleluia. Diga para alguém do seu lado assim: a partir de hoje eu vou te entender melhor, porque eu sonho como você. Aleluia. Ezequiel é um sonhador. O maior sonho de Ezequiel é ser um sacerdote como seu pai Uzi. Era o desejo dele. Ele tinha isso dentro dele, porque Ezequiel, ele tinha um pai que não era igual aos outros pais. Ezequiel visualizava o seu pai Uzi acordar antes do sol nascer todos os dias, colocar uma roupa bonita, colocar sobre a sua cintura uma agulha grande, que pode-se dizer uma espividadeira, saía correndo para chegar no santuário, subia a escadaria do santuário, entrava no átrio, atravessava o lugar santo, passava por detrás do véu, porque ele tinha algo a fazer ali com muita responsabilidade. A Bíblia Sagrada fala que a lâmpada de Israel não poderia se apagar. Eu vou falar de novo. A Bíblia Sagrada fala que a lâmpada de Israel é a única lâmpada que não poderia se apagar. Ezequiel é o responsável de cuidar dessa lâmpada no santuário, sobre o candelabro, de não apagar essa lâmpada, porque o frio era muito grande e congelava-se o azeite do candelabro. A única lâmpada que permanecia de pé, segundo a história, chega a dizer que era a lâmpada que o próprio Deus havia acendido. Para você entender melhor, os outros cândalos estavam entupidos porque o azeite congelava. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver um azeite, uma lata de azeite, um tubo de azeite congelar. Nós fizemos uma campanha de 21 dias, porque estamos passando para um novo tempo lá na Áustria, e o local ainda não tem aquecimento, e pegamos a alta do inverno, que foi essa última agora, e eu posso afirmar para você, eu postei nas minhas redes sociais alguns vídeos, nós entrando dentro do templo com menos 16 graus negativo. Imagine você entrar no local, nós moramos aqui na Europa, sabemos exatamente, você da América, a frieza que é de você estar, o desconforto que é de você estar em um ambiente que aparentemente parece estar confortável, mas o frio lhe deixa desconfortável. Se lá fora estava menos 16 graus, dentro do santuário no mínimo estava 25 graus. E ali estávamos com uma equipe de obreiros 21 dias em oração, de joelhos, se consagrando, e de repente olhamos para a lata do azeite de 2 litros e estava congelado. E ali eu vi o quanto era importante a presença de Ezequiel, do seu pai Uzi, entrar no santuário para desentupir o candelabro. Ele atravessava o átrio, subia a escadaria, entrava no lugar santo, atravessava o véu, enfiava a sua agulha sobre o candelabro, e toda vez que ele puxava para fora, o azeite espirrava, a lâmpada se acendia. Ele voltava para casa, missão cumprida. Eu não deixei a lâmpada se apagar. Eu fiz a minha parte como sacerdote. Eu imagino Ezequiel sentando e chamando a sua mãe, perguntando: mamãe, por que o meu pai é diferente dos outros pais?
porque a roupa de meu pai não é colorida como a dos outros pais da escolinha. Eu imagino a mãe dele dizendo: é porque o seu pai não é igual. O seu pai é da tribo de Levi, o seu pai é diferente. Mamãe, por que papai coloca aquela agulha grande do lado da sua cintura e sai correndo todos os dias de manhã? Imagina a sua mãe dizendo: é porque o seu pai não é qualquer pai, o seu pai é diferente. O seu pai foi chamado para fazer a diferença. Eu vou repetir de novo, que eu acho que você não está entendendo. O seu pai foi chamado para fazer a diferença. E eu vou falar agora na primeira pessoa: você foi chamado para fazer a diferença na tua casa, na tua família, na tua parentela. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Eu imagino Ezequiel perguntando: mamãe, se meu pai é diferente, eu também quero ser igual a ele. Só para você entender melhor, o seu filho, ele é exatamente a xerox de você. O seu filho copia o que você faz. Se você tem um hábito de acordar na madrugada e orar, o teu filho vai chegar um dia que vai perguntar o porquê que você faz isso. Você vai explicar a ele e ele vai dizer: eu também quero ser igual ao meu pai. Se você é um tocador da igreja, o seu filho vai dizer de alguma forma: eu quero tocar algum instrumento porque eu quero copiar o meu pai. É muito natural, é muito comum os filhos quererem ser igual ao seu pai. Ezequiel, quando descobre essa história e ele percebe que ele tem como herança já ser um levita que tem a oportunidade de um dia olhar a presença de Deus detrás do véu, eu imagino que dentro de Ezequiel gerou o desejo de dizer: eu vou ser igual a meu pai. Eu vou ser um sonhador a partir de hoje. E por causa desse sonho, ninguém vai me parar, ninguém vai me bloquear. Porque o que tiver que acontecer, o que tiver que eu tiver que me sacrificar, eu vou executar a tarefa que meu pai hoje faz no santuário do Senhor. Para você entender melhor, vamos atrás dos primórdios. Josué tem a responsabilidade de fazer a partilha das tribos. Eu imagino Deus dando uma delegação para Josué, e Josué fazendo a partilha das tribos, e ele mencionando a tribo de Dan, a tribo de Judá, Naftali, Zebulon, a tribo de Aser. Todos têm uma herança na terra. Todos estão saindo para tomar posse da herança. E a única tribo que não é mencionada nessa listagem é a tribo de Levi. Paira-se na mente das outras tribos: Deus esqueceu da tribo de Levi. Aqui para nós, até parece que Deus esquece de alguém que Ele mesmo separou para ter herança no céu. Eu vou falar de novo que você não entendeu. Até parece que Deus esquece daqueles que não têm herança na terra, mas a herança, ela é no céu. Eu imagino Deus cochichando no ouvido de Josué e dizendo: Josué, vira a folha, porque atrás da folha tem algo que eu preciso mencionar e que não poderia ser diante das 11 tribos. Josué vira a folha, um pensamento meu, e ele olha lá: a tribo de Levi não se preocupará com o que vai comer hoje, muito menos o que vai comer amanhã. A tribo de Levi não se preocupará em trabalhar para ter o seu sustento, porque a tribo de Levi é a única tribo que não vai entrar simplesmente no santuário. A tribo de Levi é a única tribo que vai entrar no santuário, vai cuidar da minha presença, não vai deixar eu apagar a lâmpada do santuário. Diga para mim do seu lado: você é levita da presença de Deus.
Para você entender melhor, todo sacerdote, ele é oriundo da tribo levítica, porque a responsabilidade do sacerdote é cuidar do santuário de Deus. Por exemplo, para se tocar nas coisas sagradas do santuário, nenhuma outra tribo tinha essa outorgação. Quantos me ouvem, digam amém. Quantos me entendem, digam glória a Deus. Nenhuma outra tribo tinha essa outorgação. A única tribo que tinha era a tribo de Levi. Por isso que a Bíblia diz que Samuel, ainda moço, ainda jovem, já usava a estola sacerdotal, que era a sua autorização para adentrar no templo. Imagine uma criança entrando no templo, cruzando os corredores e subindo o lugar átrio, atravessando o lugar santo, para cuidar das coisas, da coisa de Deus. E quem não conhecia a história, olha o que esse menino está passando por aí com essa marra toda, passa direto e entra no santuário. Imagina os fofoqueiros de plantão questionando por que esse menino entra, e alguém dizendo assim: o senhor não mexe com ele não, porque ele ainda é menino, Deus usa ele como menino. Você não entendeu ainda? Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar na tua vida. Deus tem algo especial para quem tem uma chamada de sonhador, porque o teu sonho não é seu, o teu sonho é de Deus. Aleluia. Diga para alguém do seu lado assim: catuque ela, catuque. Diga para ela assim: dá para você entender que quem é sonhador vive debaixo de uma palavra profética. Botou glória aqui nesse lugar, viu? Você perdeu a oportunidade de glorificar. Você está proferindo na vida do seu irmão e ele não entendeu ainda. Ezequiel tem esse sonho. Só que no santuário tem 3 repartições. Quantas repartições? Quantas repartições? 3 repartições. Diga comigo: átrio. Todos juntos, 1, 2, 3. Diga agora: lugar santo. E diga: santo dos santos. Quantas compartições tem o santuário? Quais são elas? Entra na festa que não entrou ainda, todos juntos. Lugar. Ok? 3 repartições. O levita de nascença, ele já tem o direito de sentar na escadaria do templo. Ele tem esse direito. E nesse período que ele está na escadaria por direito, ele já sabe que ele é um levita mor. Diga comigo: levita mor. Todos juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez. Para envergonhar o inferno. Ok. Levita mor, ele já tem o direito de sentar na escadaria do templo. Porém, ele sabe que para sair da escadaria e entrar no átrio tem um período da preparação. Porque todos nós precisamos entender que o direito, ele só é absorvido ou tomado posse quando você passa por um período de preparação. E o levita sabe que ele precisa passar do período. Por exemplo, quando olhamos o capítulo de número 1 de Ezequiel, podemos afirmar que Ezequiel tem 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Isso é teologicamente provado e comprovado. Ele tem aproximadamente 17 anos. No capítulo 2 ele tem 22 anos. Quantos anos? 17 para 22 são quantos anos? 5 anos. Você vai entender o porquê dessa matemática. Do 17 aos 18 anos, esperava-se a oportunidade de poder sair da escadaria e entrar no átrio. Porém, o período da preparação é dos 12 aos 18 anos. Por quê? Porque 12 anos, todo judeu, se tiver algum judeu aqui dentro, vai confirmar comigo, já é dada a maturidade da sua idade. E ele precisa conhecer as 613 leis do judaísmo. Ele precisa conhecer versículo por versículo da Torá. Ele precisa conhecer como cuidar de dentro do santuário.
Isso é para ser um sumo sacerdote. Ele sabe que ele precisa dessa preparação. Porém, uma coisa, ele sabe que ele não pode sair da escadaria antes do templo, porque para sair da escadaria e entrar no lugar alto, ele precisa completar 18 anos. No período de 18 anos, ele sai da escadaria e entra no átrio. Após 10 anos no átrio, cuidando da pia de bronze, cuidando das coisas de dentro do santuário, ele sai do período dos 10 anos e aproximadamente com 28 anos, ele entra no lugar santo. Segundo a história diz que mais um período de 10 anos, aproximadamente entre 35 anos e 38 anos, abre-se uma oportunidade uma vez ao ano. Quantos me ouvem, digo amém. Abre-se uma oportunidade uma vez ao ano de ele adentrar atrás do véu. Ele vem com as suas mãos manchadas de sangue de cordeiro imaculado, ou uma ovelha virgem pura, sem nenhuma mancha. Ele entra por detrás do santuário, por detrás do véu. E atrás do véu, o que é que tem? A arca da aliança. O que é que tem dentro da arca? Os 3 elementos que nós sabemos que representa a presença do Todo-Poderoso. Sobre a tampa da arca tem a tampa do propiciatório. Ali representa o trono de Deus. Aonde tem um trono, precisa que Deus desça para poder estar. Acho que você não entendeu. Se tem um trono, precisa do rei. O rei desce atrás do véu para sentar no trono. Qual é o desejo do sumo sacerdote? É porque ele sabe que no seu período de sacerdócio, ele terá esse privilégio de adentrar atrás do véu, com as tuas mãos manchadas de sangue. Ele entra, unta as 4 pontas da haste da arca, e segundo a história diz que ele precisa sair de costas, de frente para a arca e de costas para a sua saída, dando 7 passos. Uma corda está envolto ao seu corpo. Muitos ministros dessa corda é para que quando o sacerdote não ser recebido na presença de Deus, ele seja fulminado e não tenha como entrar no santuário também. Porém, eu abro aqui um parênteses. Essa corda era para justamente quando o sacerdote presenciasse a glória de Deus. É impossível alguém presenciar a glória de Deus e ficar em pé de uma forma normal. A corda era para conduzir ele sair do santuário. Você não está entendendo, meu irmão? Deixa eu traduzir para você aqui nesta manhã. O que é também a presença de Deus chamava o santuário e chamava a arca. Se tem santuário, se tem a arca, tem a presença de Deus aqui neste lugar. Levanta a mão direita, pelo amor de Deus, eu quero profetizar. 1 minuto de glória aqui nesta casa. 1 minuto de glória aqui neste lugar. Quem tem glória, a glória, quem tem aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença do Todo-Poderoso, levanta a mão para lá. Espírito Santo. Vem pra cá, deixa eu morrer, meu Deus, tá acelerado. Para você entender melhor, quando a presença de Deus chega, é impossível você ficar calado, é impossível você ficar parado. Quando a presença de Deus chega, você quer adorar, você quer glorificar. O crente frio fica quente, a glória pega ele na chave. Ele dava 7 passos para trás. A corda era para conduzir, porque a manobra que ele descia era exatamente a forma que ele se retirava da presença. Deus descia e sentava sobre a tampa do propiciatório. Aleluias. Oh, aleluias. O único que ficava de pé era o sumo sacerdote,
Quem estava no lugar santo, curvava. Quem ficava no átrio, se curvava. Quem estava na escadaria, tinha que se curvar. Quem estava no pátio, tinha que se curvar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus era de tamanha forma que quem ficava de pé era justamente quem Deus tinha como porta-voz diante de Israel. Vem comigo. Ezequiel sabe de toda essa história. Aleluias. E ele: eu quero ser igual ao meu pai. Gera-se nele um sonho para preparar a criança dos 12 aos 17 anos. Ou o pai parava para ensinar, ou um tio mais próximo, ou um primo parava para discipulá-lo, e ele parava, passava nesse período. Só que o capítulo de número 17, o capítulo número 1, descorre uma história muito triste. Jerusalém é invadida, destrói o santuário, roubam a arca. Ezequiel é testemunha ocular da morte do seu pai Uzi e da sua mãe. Assassinaram seus pais na presença dele. Ele tinha um sonho de ser um sacerdote, só que agora não tem santuário, não tem arca. Ele sabe que com 18 anos ele automaticamente sairia da escadaria e entrava no átrio. Só que não tem santuário, não tem arca. Os seus pais morreram e ele dorme sonhador em ser sacerdote e acorda escravo na beira do rio Quebar. Aleluias. Eu posso até abrir um outro parêntese aqui. Quantos de nós passamos a noite dormindo e acordamos com um pesadelo na nossa história? Temos uma noite tranquila e acordamos de manhã com parece que soltaram uma bomba e vão nos matar com aquilo. Acordamos escravos. Eu disse para você que o versículo de número 2, capítulo número 2, ele tinha 22 anos. O período do capítulo 1 ao capítulo de número 2 são 5 anos de intervalo. Esses 5 anos, Ezequiel está escravo na beira do rio Quebar. Esses 5 anos, Deus não fala com Ezequiel. Eu vou repetir de novo. 5 anos Deus em silêncio. Você sabe o que é você entrar no seu quarto, você dobrar o joelho, falar, você chorar, espernear, fazer beijinho, e o céu parece que está travado, a tua oração não passa do teto da tua casa, e você levanta revoltado dizendo: eu vou parar porque Deus não está me ouvindo. Eu descobri uma coisa na história de Ezequiel, e eu estou pregando que eu vivo sobre essa história, porque Deus falou comigo. Deus ministrou na minha vida em um momento tão difícil que eu pensava que Deus não me ouvia. Existe uma diferença, pastor Adacélia, entre Deus me ouvir e Deus me responder. O fato de Deus não me responder não invalida Deus me ver. Eu descobri uma outra coisa: Deus não responde certas orações. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Se Ele te prometer, Ele vai cumprir e acabou. Que Deus não vai dar. Só que o fato de Deus não dar não quer dizer que Ele não
Eu vou repetir. Ah, pastor, mas é muita calúnia. Deus não está vendo quem disse você deixa de ser bobo, rapaz. Deus está vendo sim. Quando ele responder, sai da frente de Satanás. Teus sonhos hoje vai ser restaurado. Teus sonhos hoje vai ser restaurado. Vai gerar esperança no teu coração, que já vinha apagado, já vinha desistido. Deus tem promessa na tua vida. Quem chamou, ele está fiel para cumprir. Se ele te chamou, está chamado. Se ele te levantou, está levantado. Se ele te separou, está separado e acabou. Sabra do cobra, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, abre a boca para adorar.
seus sonhos sendo desfeito. Não tem a arca representa o altar, e não tem santuário. Teoricamente, os seus sonhos foram frustrados. 5 anos sem Deus falar com Ezequiel. Tem goiano aqui nesse culto? Tem paranaense aqui? Tem baiano aqui nesse lugar? Baiano daquilo que é lugar, né? Oxi, eu sou baiano, Salvador, Bahia. Quando eu passo, eu pergunto: cadê minha tribo? E quando eu vou marcar pra comer uma acarajé por aí. Aleluia. Eu imagino que Ezequiel era crente. Sabe por quê? 5 anos, pastor Sandro, sem ouvir a voz de Deus. Só que quando Ezequiel acordava de manhã para poder buscar água na beira do rio Quebar, pastor, ia amassar barro, porque agora é escravo. Escravo não tem outra coisa a fazer. Carregar água e amassar barro. Ezequiel levantava todos os dias da manhã, olhava para o céu e dizia assim: pega essa em nome de Jesus. O Deus do meu pai ainda vai nos livrar desse cativeiro. Não tinha resposta. Só que no coração dele dizia: eu sei quem é o Deus do meu pai. Grava bem que eu vou te falar. Não importa quem ache bem ou mal da tua vida. O que importa é que você sabe quem é o Deus da sua história. Todos perguntavam a Ezequiel: seu pai, cadê o Deus do seu pai? A Bíblia diz que Ezequiel não murmurava. Eu não tenho nenhum relato extra bíblico, nenhum comentário de nenhum arqueólogo da época que possa afirmar a tese de que Ezequiel murmurava contra Deus. O segredo de realizar sonhos, pega essa, crente, é você simplesmente crer e acreditar. O estado de espírito não pode contradizer o estado da graça. Eu vou falar de novo. O estado de espírito eu glorifico quando tudo vai bem, eu adoro quando tudo vai bem, mas o estado da graça diz assim: eu vos deixei a minha graça. Sabe o que é isso? Enquanto Jesus tinha motivos para murmurar, dizer que não gostava do povo, porque o povo traiu, caluniou, cuspiu, levou para o Gólgota, ele abriu a boca e diz assim: quando vocês fazem isso, eu deixo para os meus santos salvos a minha alegria, a minha graça. Se ponha de pé, por favor, que eu vou respeitar os minutos. Eu ainda tenho mais 1 hora para falar dessa mensagem. Nem comecei a pregar ainda. Só estou na introdução dela. Um dia a gente volta aqui, se Deus permitir. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, que eu vou concluir aqui abaixo dessa mensagem. Cruze os corredores, por favor. Não tenha medo de pegar no irmão que está do teu lado, porque hoje é domingo e ele no mínimo está perfumado. Aproveita o perfume que está na mão dele. Aleluias. Aleluias. 5 anos sem ouvir a voz de Deus. Presta atenção aqui, por gentileza. Ele está na beira do rio Quebar, carregando água, e de repente uma voz brada dos altos céus: Ezequiel, põe-te em pé. Sem ouvir a dicção do
do Todo-Poderoso, sem ouvir o timbre das cordas vocais do Todo-Poderoso. Mas quem um dia teve um encontro com Deus, você pode correr para a direita, para a esquerda, mas quando o Todo-Poderoso fala, você chora, você se derrama em lágrimas, porque essa voz é única e você conhece, porque ela fala lá no fundo da tua alma. Talvez você tenha sonhos perdidos por aí. Você ficou na escadaria do tempo, não deixaram você avançar, tentaram matar os teus sonhos. Ah, pastor, eu parei de cantar porque ele disse para mim que eu tenho uma voz de taquara rachada. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a sua voz chega nas altos celestiais do trono, Deus não faz a medição se é uma voz afinada, se é uma voz aguda, se é um timbre melhor, um timbre melhor. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ah, pastor, eu não sei pregar direito, eu não conheço o vernáculo sagrado, eu não sei a tradução do grego para o hebraico, eu não conheço de Gênesis, Apocalipse, eu não sei quem são os profetas maiores e menores. E quem disse para você que Deus está olhando isso na sua contabilidade? Deus está olhando que quando você abre a boca, Ele diz: eu posso falar, eu posso usar. Levanta essa corrente para o céu. Levanta essa corrente para o céu. Levanta essa corrente para o céu. Levanta para o céu. Ezequiel ouve a voz. Ezequiel, põe-te em pé. Só que o interessante dessa história é que Ezequiel já estava em pé. Eu só posso mandar alguém levantar se ele estiver sentado ou deitado, mas de pé. Pega essa revelação. Ezequiel, 5 anos sem questionar Deus em nada. Aonde ele passava, ele estava em pé. Só que por dentro ele estava caído, massacrado, destruído. Existem pessoas aqui nesta manhã que estão lindas, belas, salto altos, perfumadas, glorificam, adoram, exaltam, tomam Santa Ceia, são fiéis à tua igreja, mas interiormente está derrubada, caída, massacrada. Deus está te dizendo nesta manhã: põe-te em pé. Essa lágrima que está descendo é porque Deus está dizendo para você: eu conheço o seu interior que ninguém conhece, eu conheço a dor da tua alma que ninguém sabe. A unção de Deus facilita as coisas. Eu vou repetir de novo: a unção de Deus facilita as coisas. A unção de Deus facilita as coisas. 5 anos meu tecladista sem ouvir a voz de Deus. Deus agora chama ele e diz assim: põe-te em pé. Além de ele ouvir a voz de Deus, Deus agora dá uma revelação para ele. Ele olha para o céu e tem uma visão de uma roda de fogo girando nos céus. Imagina ele não acreditando da roda. Quando ele encosta o olho, que ele olha para o céu, não é mais uma roda, são 2 rodas agora. Você não entendeu ainda? Crente que
espera calado na presença de Deus, Deus ainda tem de falar. Ele revela os seus mistérios e concretiza os sonhos. A tua guerra não é com teu irmão do lado, não é com teu patrão, não é com a tua sogra, não é com teu sogro. A tua guerra, sabe o que é? Joelho no chão, boca no pó, porque é lá que ainda há esperança. As rodas se formam como a tampa do propiciatório. Quantos me ouvem, digam amém. Quantos me ouvem, digam glória a Deus. Ela forma como se fosse a tampa do propiciatório. Ezequiel tinha um sonho de ver a glória de Deus. As rodas começam a fazer como o trono de Deus. Só que ele está na beira do rio Quebar. Não tem santuário, não tem trono. Porém existe um sonho e um projeto. O meu sonho, o seu sonho só se realizará quando os sonhos de Deus forem os verdadeiros propósitos das realizações. Se ele não for, você simplesmente será um sonhador e nada mais. Agora existe o trono. Se tem trono, precisa do rei. Eu vou repetir. Se tem um trono, é porque o rei está chegando para sentar. Ezequiel na beira do rio Quebar, escravo. Deus desce, senta no trono e diz: ponte em pé, porque eu quero falar contigo. Eu imagino Deus dizendo assim: não tem santuário, não tem altar, não tem a arca, você não está em Jerusalém, só que eu sou Deus que realiza o sonho tanto em Jerusalém quanto em Quebar. Realiza o sonho solto, realiza o sonho escravo. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Deus vai realizar o seu sonho aonde você está. Fica onde você está, porque a promessa está onde você vai. Levanta essa mão para o céu. Levanta para o céu. Essa palavra falou com muitos aqui dentro. Essa palavra tem endereço. Você que parou no meio da escadaria, e essa palavra falou com você, e você sabe que o teu lugar é no Santo dos Santos. Porque existe uma diferença: quem nasceu para ficar na escadaria jamais vai chegar no Santo dos Santos. Porém, quem nasceu para chegar no Santo dos Santos jamais vai se conformar a estar na escadaria. Todo grande projeto um dia foi um pequeno projeto. Só que nem todo pequeno projeto será um grande projeto. Essa palavra que teve endereço certo. Você que diz: pastor, falou comigo e eu preciso sair da posição da escadaria, e eu preciso ajudar o meu pastor, a minha igreja, a minha célula, o que tiver. E eu parei porque muitos passaram por cima de mim na escadaria e não acreditaram em mim. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque Deus quer restaurar o teu sonho essa noite, ou melhor, essa madrugada, ou essa manhã. Prega de manhã, de tarde, de noite, a loucura. Ninguém apagou a luz aqui, eu estou precisando já de madrugada. Sai do seu lugar, rompe essa multidão e vem restaurar a tua aliança no altar do Senhor. Ah, pastor, eu sou obreiro. Todos me verem por fora. Se eu for lá na frente, vai ser uma conversa. Eu preguei numa convenção, querido, de pastores.
73 obreiros de farda vieram na frente, porque estavam apenas de pé, mas caído por dentro, precisando de uma restauração.